Olá, tudo bem? Meu nome é Wanderson Peron de Lopes, eu sou estudante de Engenharia Agrícola e Ambiental do campus Sinop, da Universidade Federal de Mato Grosso, para apresentar um seminário sobre ligações químicas da professora Ediane Rocha dos Santos, né? Da disciplina Química Geral, como dito, né? E a gente vai começar no estudo das ligações químicas falando de algumas definições bem importantes para a gente adentrar e entender bem esse conteúdo, né? O primeiro seria o átomo, né? Que ele seria o formador da matéria, né? Que na antiguidade, Demócrito e Leucipo, por exemplo, eles acreditavam que o átomo, ó, como a gente está vendo aqui, ele era a menor parte indivisível da matéria, né? Por isso o nome átomo, né? Que significa indivisível, beleza? Basicamente, tudo é formado por átomos, por exemplo, nossos dentes, uma caneta, né? Uma régua ou até mesmo um elemento químico, né? E o átomo ele pode ser dividido em duas partes principais, sendo ela o núcleo, né, que são compostos pelos prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons, que são cargas neutras, né, como o próprio nome diz. E na eletrosfera, né, que é a outra parte, se localizam os elétrons, né, que são cargas negativas. Também são divididos em níveis de energias, né, que são as famosas camadas, né, são a K, L, M, N, O, P, Q, ou que vai de 1 ao 7 também, normalmente, que são representados como períodos na tabela periódica. Os subníveis de energias, né, que são as regiões que vão abrigar os orbitais, né, que é representado pelas letras S, P, D e F, né, e os orbitais atômicos, que são as regiões com a maior probabilidade de se encontrar um elétron, né, e cada subnível ele vai apresentar um número diferente de orbitais. Por exemplo, o S ele apresenta 1, o P 3, o D 5 e o F 7, né? E aí a gente entra num conceito bem bacana de elemento químico, né? O que seria o elemento químico? Basicamente ele seria um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons do núcleo, né? Por exemplo, se a gente tem um próton em um núcleo, a gente pode afirmar que ele é o quê? Que ele é o hidrogênio, né? E se ele tem 8 elétrons em seu núcleo, a gente pode concluir que ele é o oxigênio. Basicamente, o número atômico ele vai ser como se fosse uma espécie de identidade do elemento químico do átomo, né? Então, se a gente unir esses átomos, que ele tem o mesmo número atômico, a gente vai formar um elemento químico. Olha aqui um exemplo. O átomo ele seria como se fosse um ovo e o elemento químico seria como se fosse uma cartela de ovo, certo? E aí a gente entra também na molécula, né, que são dois ou mais átomos, ou seja, que é um conjunto, né, de átomos. A gente pode concluir que os átomos eles se mantêm unidos por ligações covalentes, né? E essas moléculas elas são eletricamente neutras, né? Elas vão representar uma unidade que forma uma substância. E por isso é importante a gente ressaltar também o que seria uma substância, né? A substância, basicamente, elas são formadas por um conglomerado, né? Uma junção de moléculas do mesmo tipo. Elas possuem propriedades e individualidades bem definidas, porém nem todas as substâncias elas são formadas por moléculas, né? Uma vez que algumas são formadas por ligações químicas diferentes, como por exemplo as metálicas e as iônicas, né? Ao observar um copo com água, por exemplo, a gente não tem ideia que a substância ela é formada por várias moléculas de H2O, que está representada aqui nesse slide, por exemplo. Essa forma ela vai indicar que a água ela é composta por três átomos principais, né? São os dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? Aqui, ó, um de oxigênio e dois de hidrogênios, né? Que eles estão se compartilhando entre si por uma ligação covalente, que a gente vai entender mais para frente o que é. E aí a gente entra aqui no composto químico, né? O composto. O que seria o composto? Basicamente, ele é advindo de ligações covalentes, né? Ou metálicas ou iônicas, né? E eles podem ser definidos como representações de uma substância com dois ou mais elementos ligados, certo? Esses elementos eles se unem em uma proporção fixa, né? Para criar o que? Um composto específico, né? Então, o que vai ser? Vai ser uma proporção, né? E os tipos de elementos que faz parte do composto, eles vão determinar suas propriedades físico-químicas, né? Quando a gente combina para formar esses compostos, né? Os elementos eles se tornam mais estáveis, eles se tornam mais estáveis, né? E os químicos eles geralmente representam esses compostos usando uma variedade de fórmulas, né? Que elas vão ser descritas, que elas vão descrever, no caso,
os tipos de elementos que o compõem, por exemplo, a água, que é o H2O, e o sal de cozinha, que é o NaCl, né? E aí a gente entra num conceito muito importante também, que é a regra do octeto, que, por exemplo, a Lana Magalhães ela vai dizer para a gente que com uma ligação química, um átomo ele tende a ficar com 8 elétrons, né, em sua camada de valência no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. Basicamente, os átomos eles se ligam pelo simples fato de compensar mais do que eles ficarem separados, né? Por exemplo, não é compensatório para um átomo ele fazer uma ligação que vai deixar ele menos estável, não é inteligente, entendeu? Então ele vai realizar uma ligação só quando eles ficarem mais estáveis. Entretanto, isso não vai acontecer com todos os átomos. A gente tem algumas exceções, certo? Mas olha aqui, vamos entender certinho como que funciona isso aqui. Por exemplo, esse elemento X ele está com 6 elétrons em sua camada de valência, né, na última camada. Então ele precisa de mais 2 para ele ficar aqui, ó, com esses 8 elétrons em sua camada de valência. Beleza? Mas aqui, como eu digo, tem algumas exceções. Por exemplo, o hidrogênio e o hélio, que eles vão se estabilizar com 2 elétrons, aqui como você vê no slide. O berílio, que se estabiliza com 4. E o boro, que ele vai se estabilizar com 6. Beleza? E aí a gente precisa também entender como que a gente desenha a estrutura de Lewis. Aqui eu defini 3 passos principais para a gente fazer essa estrutura, né? Que primeiro é observar o número de elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. A gente vai confeccionar a estrutura. E por último, a gente vai adicionar as ligações e obedecer a regra do octeto. Por exemplo, aqui no CH4, a gente vai definir o átomo central, que vai ser sempre o que faz mais ligações, que no caso é o carbono. Ele precisa, como ele tem 4 elétrons em sua camada de valência, ele precisa fazer 4 ligações para completar a outra. Ele precisa de 4 elétrons. Então ele vai compartilhar, né, vai fazer 4 ligações, né, covalentes. Aqui no caso ele vai compartilhar os elétrons com o hidrogênio. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente tem, né, 8 elétrons e ele está estável. Lembra que eu disse que o hidrogênio ele se estabiliza com apenas 2 e aqui ele está estável, né, porque ele só tem 2 elétrons aqui, um e aqui o outro, 2, né? Então aqui ele também está estável, beleza? Partindo mais para frente, falando das ligações químicas, né, a gente vai tratar as 3 principais aqui, que são as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. A primeira que a gente vai tratar aqui é a ligação iônica. A ligação iônica nada mais é de uma ligação que ocorre entre metais e ametais, onde vai ocorrer a transferência de elétrons, por exemplo, o fluoreto de cálcio, né? Que eles são formados ali pelo cálcio e pelo flúor, que a gente vai entender já já nos exemplos que vão ser demonstrados mais para frente. Por exemplo, esses dois elementos X aqui, o que vai acontecer? Esse aqui ele tem 6 elétrons em sua camada de valência, esse aqui tem 2. Para ele não tá legal, ele não quer ficar com esses 2 elétrons porque ele vai se estabilizar com 8, né? Então para ele é mais compensatório doar desses 2 elétrons do que receber 6, né? Para ele não compensa. Então ele vem aqui e compartilha, não, na verdade ele doa, ele entrega, ele transfere, como você preferir, para esse outro elemento. Aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo do fluoreto de cálcio que eu disse agora há pouco, né? Por exemplo, aqui a gente tem que o cálcio, ele tem, ó, se a gente somar aqui na quarta camada, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Então, para ele compensa mais doar, para ele ficar com 8 aqui, ó, na terceira camada, porque se a gente pegar e somar na terceira camada, a gente tem 8 elétrons. Tá vendo? 6 mais 2, 8, né? E o flúor, ele tem 7 na segunda camada, então ele precisa de mais um só. Só que como a gente tem 2 elétrons para doar do cálcio e apenas um para receber do flúor, você não concorda comigo que eu vou precisar de dois flúor para a gente concluir todo mundo ficar legal e estável? Basicamente é isso, o cálcio ele vai jogar uma para ali e outra para ali, para o outro flúor, e todo mundo vai ficar bacana. Olha como é que o cálcio vai ficar na terceira camada, vai ficar com os 8 elétrons que ele precisava para ele ficar estável. E assim a gente detém a fórmula mínima. Isso aí é o nosso objetivo, é chegar nessa fórmula mínima, beleza? Vale ressaltar também que a gente, em vez de utilizar essa distribuição eletrônica, a gente pode fazer direto pela ligação, pela tabela periódica, apenas olhando a família, a gente já sabe qual que é o número, qual que é a camada de valência e assim o número de elétrons na última camada. Então, aqui a gente passa por um passo muito importante, que é a determinação da fórmula mínima. A gente sabe que o alumínio ele precisa doar 3 elétrons, né, porque ele tem 3 elétrons na sua camada de valência para ele se estabilizar. E o oxigênio ele precisa receber 2, ele está ali com a carga negativa, ele precisa receber 2 elétrons para ele se estabilizar, ficou legal.
Então, qual que vai ser a fórmula mínima? Lembra como que a gente chegou na fórmula mínima na outra? Só que a gente tem a forma do escorregador, da escadinha, como você preferir. O que vai acontecer? Esse 3 ele vem aqui para o oxigênio e esse 2 ele vem aqui para o alumínio. Se você sacou, o que vai acontecer lá? Ó? Esse 3 vem para cá e esse 2 vai para cá. Só que a gente não considera esse sinal, só a atomicidade, né? A gente está considerando só a atomicidade do elemento. Então a gente forma aqui o Al2, né? O3, que é o óxido de alumínio. E aqui é o mesma coisa pro cloreto de magnésio. O 2 vai para lá, né? E esse 1, né? Esse sinal negativo ele vem para cá. Então, o 1 a gente não precisa representar, né? A gente forma aqui o MgCl2, que é o cloreto de magnésio, certo? Bem facinho, né, de entender. Partindo mais para frente, a gente vai ter aqui as características desses compostos iônicos, né? Por exemplo, o grupo 1A, 2A, 3A e o grupo B, ele tende a perder elétrons, né, para o hidrogênio, né, e para as famílias 5, 6 e 7A. Só que existem algumas exceções, ou seja, se você tá esperto aí, você já sacou que o metal ele tende a doar, né, ali para os ametais, né? E olha aqui algumas características bem legais que para separar esses caras a gente emana de muita energia, precisa de muita energia. Ele tem um alto ponto de fusão e ebulição e ele conduz a energia elétrica só quando ele está em solução aquosa ou quando ele está fundido, né? E eles naturalmente são sólidos, né? Tem algumas exceções também, né? Partindo mais para frente, né? A gente vai falar aqui da ligação covalente. Diferentemente da ligação iônica, a ligação covalente ocorre o quê? O compartilhamento, né, de elétrons. Tirando as exceções, né, essa ligação ela geralmente ocorre entre as famílias 4, 5, 6, 7A e o hidrogênio. Né? Da família 4A, apenas um elemento participa dessa ligação. Né? Elas são ligações entre ametais, um ametal com um ametal. Por exemplo, lembra que a gente viu no funcionamento da ligação passada, que esse aqui, ele só faria isso aqui, para ele já era vantajoso. Só que agora, e se esse elemento que está aqui, ele não ter 8 elétrons na última camada, para ele não compensa, vamos supor que ele se estabiliza com apenas 2. Então ele vem para cá, ó, e se junta com esse, então eles vão fazer uma troca mutualística os dois, ou seja, os dois vão se beneficiar dessa ligação, certo? Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do ácido clorídrico, né? Que ele está na família 1A, o hidrogênio, e o cloro está na família 7A. Então, assim, a gente sabe, né, que o cloro ele tem 7 elétrons na última camada, e o hidrogênio ele tem 1, né? Então, você não concorda comigo que aqui o cloro está estável, mas o hidrogênio não, ele precisa de 2 elétrons. Então, ele vem para cá e se junta ali com o cloro, e eles formam um ácido clorídrico. Geralmente é representado dessa maneira na estrutura de Lewis e na estrutura plana desta maneira. E aqui a gente detém a fórmula molecular, que é o HCl, né? Geralmente a gente tem a fórmula e a gente destrincha para formar a estrutura de Lewis ou a ligação plana, a estrutura plana, certo? Aqui alguns exemplos de ligações covalentes. O átomo central ele vai ser sempre o que faz mais ligações, lembra? Então, o oxigênio ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, ou seja, para ele chegar a 2 precisa de 2, né? Para ele chegar a 8 ele precisa de 2 elétrons, né? Então ele precisa fazer duas ligações. E aqui a gente liga com os hidrogênios, e se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, ele está com 4 elétrons, então sobram mais 4 aqui para ele se estabilizar. O hidrogênio para ele tá bacana, tá legal, ele tá de boa na lagoa, por quê? Porque ele já está com os 2 elétrons que ele precisa para se estabilizar. Aqui é a estrutura plana dela, para a gente entender certinho, né? E aqui, outro exemplo é o CO2. O carbono, ele precisa de mais ligações, ele precisa fazer 4 para ele chegar a 8, porque ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Para ele completar o octeto, ele precisa de mais 4, então mais 4 ligações. Então a gente já faz aqui as ligações do carbono com o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, tá vendo? Cada tracinho desse vai representar 2 elétrons, né? Então aqui o carbono já tá balaca para ele tá tranquilo, né? Então, a gente precisa olhar agora o oxigênio. 1, 2, 3, 4. Opa, tá faltando 4 elétrons. Então, a gente completa aqui com esses 2 pares de elétrons aqui, que se a gente contar, no final vai ter 8 elétrons ali, ele vai estar estável. Essa ligação vai estar filé do boi. E aqui é o mesmo caso para esse outro hidrogênio. Oxigênio, perdão. A gente representa ela desta maneira,
E aí a gente trata aí também da ligação coordenada, covalente coordenada, ou ligação também dativa, como é chamada, né? Que ela se trata basicamente do compartilhamento de elétrons, só que ela é caracterizada pelo par de elétrons ele sair apenas de um dos átomos para atingir a estabilidade. Olha só que o exemplo que vai ser demonstrado ali mais à frente. Por exemplo, se a gente contar os elétrons, tanto do elemento X quanto do elemento Y, os dois vão estar com 8, né? Só basta você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois aqui estão estáveis. Só que, ó, perceba comigo. Esse elemento X aqui, esse outro elemento X, ele está só com 6. Ó, 2, 4, 6. Ele não está estável. Então, o que custa para esse elemento Y ele chegar aqui, ó, e compartilhar com ele? Para ele vai continuar aqui com os mesmos 8 elétrons. E esse elemento X que estava aqui sobrando, estava de vela, ele também vai conseguir se estabilizar. Então, basicamente, isso seria a ligação covalente coordenada, ligação valente dativa, que é o que acontece aqui no SO2, que é o mesmo situação. Então, esse enxofre ele vai jogar esse elétron aqui para o oxigênio e vai acontecer o quê? Eles vão se estabilizar. A gente representa aqui com essa corzinha, só para a gente saber que é uma ligação covalente coordenada ou dativa, como você preferir, e representa planamente ela desta maneira, certo? E aqui a gente tem algumas características dos compostos moleculares, né? Que geralmente quem participa dessas ligações, né, para formar os compostos moleculares, são o hidrogênio, a família 4A que não está aqui, mas deveria, né? 5, 6 e 7A, beleza? Ela tem um baixo ponto de fusão e aqui, ó, está destacado aqui que o açúcar ele é um composto molecular, ou seja, quando a gente coloca o açúcar na panela e começa a derreter, ele não derrete rapidão, por causa disso, porque ele é um composto molecular, ele derrete fácil, ele tem um ponto de fusão e ebulição muito baixo. E não conduz energia elétrica. Claro que tem exceções, sempre tem exceção. É difícil algo que não tem exceção. Por exemplo, o grafite. O grafite ele faz sim, né? Ele conduz energia. E eles naturalmente podem ser encontrados nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, certo? Beleza. Partindo mais para frente aqui, a gente tem a ligação metálica. A ligação metálica ela é realizada entre os metais, e os metais possuem uma alta eletronegatividade. E ele tem uma tendência a doar elétrons. Sendo assim, a gente entra num conceito muito interessante que é o mar de elétrons, né? A gente sabe que o metal tem tendência a ceder elétrons, né? E ele se transforma em cátions. Se a gente tiver diversos metais juntos e eles começam a ceder esses elétrons, eles vão se transformando em cátions, e esses conglomerados de cátions eles vão estar englobados em um mar de elétrons deslocalizados, descentralizados, ali, todos malucões igual que você está vendo aqui. Então a gente vai ter uma nuvem espessa, né, comportando vários cátions. Isso ele vai gerar uma espécie de encadeamento, formando assim uma ligação metálica, certo? E as principais características desses compostos metálicos são, por exemplo, o brilho metálico, a condutividade térmica e elétrica, que é muito alta, né? Tem um ponto de ebulição e de fusão muito alto também, e ele apresenta essas características aqui, essas propriedades: ductibilidade, que é a capacidade de formar fios, por exemplo, o cobre, que é muito utilizado; maleabilidade, que é a capacidade de ser moldado, né? E a sectibilidade, que é a capacidade de formar lâminas. Alguns exemplos aqui de ligações de compostos metálicos é o ácido inoxidável, o bronze e o aço normal, né? Partindo mais para frente, outro conceito que é muito interessante a gente entender é a carga formal. A carga formal de um átomo, de um átomo no composto, ela tem um conceito muito parecido com o NOx e causa muita confusão, geralmente. Porém, o NOx ele vai considerar a eletronegatividade, né? Na carga formal, para mim não vai importar muito essa questão da eletronegatividade. E essa carga formal ela serve para a gente definir ou decidir quando um composto ele vai ter duas estruturas de Lewis possíveis e basicamente qual das duas é mais provável ou mais importante, né? Que vai ser a que se aproxima mais de zero. Por exemplo, a gente tem uma formulinha aqui para calcular, né? Que basicamente a carga formal ela vai ser o número de elétrons na camada de valência menos, abre parênteses, os elétrons livres mais a metade dos elétrons, número de elétrons compartilhados. Por exemplo, aqui do CO2 vamos fazer.
Ó, a carga formal do carbono, o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência, menos. Não tem nenhum par aqui, ó, sobrando, um par de elétrons sobrando aqui, né? Estão todos fazendo ligações, então tem 0. Mas a metade dos elétrons compartilhados, ó. Se a gente contar aqui, tem 4 pauzinhos, certo? 1, 2, 3, 4. Se cada pauzinho significa 2 elétrons, então são 8 elétrons. A metade disso é 4. 4 mais 0 é 0. Ou é 4, perdão. E 4 menos 4 é 0. E a gente já tem o resultado aqui. Mesma coisa para o oxigênio, olha só. 6 na camada de valência menos, abre parênteses. Ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons sobrando, mais a metade dos compartilhados. A gente tem 1, 2, 3, 4, tá vendo? A gente tem 2 pauzinhos, ou seja, 4 elétrons sendo compartilhados. A metade de 4 é 2, mais 4 são 6. 6 menos 6 é 0, tá vendo? Mesmo caso aqui para esse outro oxigênio que está sendo formado aqui. Ou seja, essa ligação provavelmente seria bem provável, bem estável, porque ela é bem próxima de 0, né? Ela é toda, a carga formal é igual a 0, né? E aí a gente parte para a geometria molecular, né? A geometria molecular é muito importante para a gente determinar a polaridade. A geometria linear, por exemplo, vão ser onde existem 2 ou 3 átomos, né? E quando esses 3 átomos, quando tem 3 átomos, o elemento central ele não vai ter nenhum par de elétrons sobrando, diferente aqui dessa da angular, e ele não vai gerar repulsão, por exemplo, aqui o CO2, né? Na geometria angular já é diferente. Ela é formada por 3 átomos, né? Onde o elemento central ele vai possuir o quê? Um par de elétrons livres aqui, ó. 2 pares de elétrons, na verdade. Isso vai gerar uma repulsão, tá vendo? Tem 2 pares aqui. Ele vai gerar uma repulsão. Esses 2 átomos de hidrogênio eles vão ser jogados para baixo e vai formar esse ângulo aqui. Vai formar uma ligação angular, uma geometria angular. Na trigonal plana, elas são formadas por 4 átomos e ela não possui um par de elétron livre. Ou seja, então não vai ter repulsão. Elas vão se distribuir igualmente ali, tranquilamente. Por exemplo, aqui, né, o BF3, que está sendo representado aqui, que é a trigonal plana. A geometria piramidal, ela vai ser formada por 4 elétrons e tem um par de elétron livre, né? E vai gerar repulsão, né, por exemplo, e ela vai formar como se fosse assim, ó, uma base triangular, né, como se fosse uma pirâmide, né, uma pirâmide de base triangular. Então, por conta disso que ela vai ter esse formato, porque vai ter 2 elétrons sobrando, né, um par de elétrons sobrando, que vai gerar essa repulsão que ela vai formar como se fosse essa pirâmide aí. Na tetraédrica, ela é a única que é formada por 5 átomos, né? E ela não tem um par de elétron livre, né? E ela é distribuída assim como na trigonal plana, igualmente, né? E ela vai ter 3 assim como se fosse o triângulo da piramidal, só que ela vai ter mais uma ligação aqui para cima, né? Mais um átomo aqui para cima. E aí ela forma esse tipo de geometria, né? Essas são as principais geometrias, tem outras também, mas essas são as mais recorrentes aí. Para determinar a polaridade, a gente precisa fazer a análise vetorial, né, que a geometria nos fornece. O que seria essa análise vetorial? Basicamente, ó, nas estruturas apolares, a gente vai ter a somatória dos vetores igual a 0. Como assim? Ó, a gente vai observar a eletronegatividade. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono, então ele vai tender, ó, a puxar para ele essa setinha, né? Então, você está vendo que tem uma para um lado e outra para o outro, então elas vão se anular, ou seja, vão ser igual a 0. Mesmo caso aqui, ó, o flúor ele é mais eletronegativo, ele vai ter essa tendência de puxar para ele essa força, ó, e estão vendo que todas estão em sentidos opostos, ou seja, são igual a 0, né? Elas se anulam, basicamente é isso. E nas estruturas polares já são diferentes. Vai acontecer essa atração, eles vão como se fosse empurrar essas estruturas, né? Elas vão se juntar, somar e vai ser a somatória desse vetor ela vai ser diferente de 0. Então elas vão ser estruturas polares, tá vendo? Que elas vão se unindo aqui e vão jogando uma para cima ou para baixo, independente do sentido. Elas não se anulam, não tem uma para cada lado. Todas vão para o mesmo sentido, né? Mesmo caso aqui no H2O, elas se somam, se juntam e vão ser diferentes de 0. Então, basicamente é isso. É muito fácil para a gente determinar a polaridade de uma molécula. E aí a gente parte para um conceito muito legal que é a hibridização do carbono, né? Aí, para a gente entender
a hibridização do carbono, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica, né, desses 6 elétrons do carbono. E a gente tem essa seguinte estrutura eletrônica aqui. Se a gente fazer a divisão nos orbitais, ela fica dessa maneira. Só que o carbono ele faz 4 ligações, né? Ele faz 4 ligações, ou seja, ele precisa de 4 elétrons desemparelhados, né? Para ele fazer esse emparelhamento. Então, aqui, ó, se a gente colocar no bico da caneta, a gente só vai ter quantos? 2, né? 2 elétrons desemparelhados. Então, você não concorda comigo que não custa nada ele jogar esse elétron para cá e ficar para cima aqui, para ele ter todos emparelhados? E realmente é isso que acontece. Vai ser chamado de estado de excitação, beleza? E aqui, quando a gente une isso aqui, né, de acordo com Bohr, né, quando recebe esse orbital, ele recebe uma energia elétrica, uma energia externa, dentro do elétron, dentro do átomo, ele recebe essa energia, ele salta para uma camada mais energética. Então acontece aqui a hibridização, né, que é chamada de sp3, no qual são só ligações simples, né, que são chamadas, cada ligação simples chamada de sigma, beleza? E ela tem estrutura aqui tetraédrica, né, a geometria. Aqui no outro exemplo, né, beleza, para a gente formar uma ligação π, por exemplo, né, para acontecer uma ligação π, a gente precisa de um orbital p puro, ou seja, um orbital que não se hibridiza. Tá vendo que esse p aqui está separado? Então ele tem uma energia diferente, beleza? Então como que a gente vai representar? Você não concorda comigo que então ele vai ter uma ligação dupla aqui? Exato, ele vai ter uma ligação dupla, ou seja, uma ligação vai ser sigma e a outra vai ser π. E as outras duas simples, lembra que a gente viu? Quando é simples, sempre, né? Ela vai ser sigma. E essa aqui é uma geometria trigonal, né? Trigonal. E aqui, para formar 2π é o mesmo sentido, só que eu preciso de 2p puro, né? 2p's que não se hibridizam. E aqui eu vou ter, você não concorda comigo, duas ligações duplas ou uma tripla e uma simples, né? E olha aqui, ó, como eu disse, aqui se repete a mesma situação da situação anterior. Uma sigma e a outra é π, uma sigma e a outra é π. Só que é muito importante a gente se atentar, ó. A sigma, quando é uma tripla, ela fica aqui no meio. E as duas π's na ponta, nas extremidades. E aqui, como é uma simples, como a gente viu, ela basicamente é uma ligação chamada de ligação sigma, né? E ela é uma estrutura linear aí pra gente, beleza? E por último, a gente tem aí os usos dos compostos, né, na engenharia agrícola ambiental, para a gente encerrar de vez esse assunto aí de ligações químicas. Basicamente, as ligações químicas elas são utilizadas na nossa vida, no dia a dia. Por exemplo, no sal, né, no NaCl, né, no NaCl, a própria água. A água, que é um composto molecular, um composto covalente, datado de uma ligação covalente, ela é muito utilizada na agricultura, por exemplo, para a gente fazer a irrigação do plantio, porque sem água a gente sabe que nada acontece, certo? Na pecuária, basicamente tudo a gente utiliza água. Por exemplo, no meio ambiente, quando a gente se trata de faz a realização do tratamento de água, a gente utiliza o sulfato de alumínio, que ele é utilizado no tratamento de água, né, como um coagulante, né, e ele é um composto iônico. Ou seja, se a gente for olhar no âmbito geral, global, né, praticamente tudo que a gente realiza tem a presença desses compostos, né, e também dos compostos metálicos, né. Por exemplo, o aço inoxidável, o inox, né, que a galera chama, que a gente utiliza basicamente no nosso dia a dia. Então, basicamente tudo, elas detêm dessas ligações químicas, né, que a gente vê. Sempre a gente vai, todo dia você vai pelo menos, eu tenho certeza que vai fazer uso de uma ligação covalente, né, porque todo dia você bebe água, né. Então, se a gente fosse dizer o uso de todos esses compostos no ramo da engenharia agrícola e ambiental, a gente ficaria horas falando, porque não faltaria coisa. Em fertilizantes, né, em várias outras coisas também, elas são utilizadas, certo? Basicamente, de maneira geral, isso é o conteúdo de ligações químicas, certo? De uma maneira mais resumida aqui, para não ficar muito extenso a aula, né? E eu queria agradecer a atenção, né, por ter assistido aqui até o final. E espero
vê-lo novamente. Até mais, grande abraço.